Olá, eu sou a Diana, o meu trabalho foi sobre a página 260 e vou falar sobre o método das forças. O método das forças permite-nos determinar as reações e as tensões internas numa estrutura e quando temos uma estrutura hiperstática é sinal que a estrutura possui mais ligações do que aquilo que é necessário para estar em equilíbrio. E por isso mesmo é preciso recorrer ao método das forças. Aqui embaixo encontra-se a estrutura proposta para este trabalho. Então, para determinar o grau de indeterminação estática, nós podemos utilizar dois métodos, em que temos o método das equações da estática e o método da estrutura arborescente. O método das equações da estática relaciona o número de incógnitas e o número de equações, em que a sua fórmula é igual ao número de incógnitas menos o número de equações. Como podemos ver a vermelho, nós temos 6 incógnitas e a verde temos uma rótula que nos fornece uma equação e as três equações normais da estática, as horizontais, as verticais e as de momentos. E então diz-nos isso que esta estrutura é duas vezes hiperstática. Através do método da estrutura arborescente, podemos confirmar novamente o nosso resultado de hiperstaticidade, em que nós temos este método que relaciona o número de cortes com o número de bloqueios. Ou seja, neste método, este método consiste em dividir a estrutura principal em subestruturas isostáticas. Aqui acrescentamos dois cortes, que se designam a vermelho, e quatro bloqueios. Um no apoio duplo, um na rótula e dois no apoio simples. Como nós vimos anteriormente, a estrutura que nos foi dada era duas vezes hiperstática, por isso foi necessário adicionar duas libertações de movimento para a tornar isostática. As libertações que nós adicionamos foi retirar o apoio simples, permitindo assim a movimentação na vertical, e foi também tornar do encastramento, torná-lo no apoio duplo, permitindo assim a rotação naquele ponto. Ao adicionar estas libertações, elas vão originar deslocamentos na estrutura que resultam do carregamento. Para anular essas descontinuidades, devem ser aplicadas viações que anulem as resultantes do carregamento. Então, inicialmente, colocamos uma viação S1, onde supostamente era o apoio simples, que nos deu o seguinte diagrama de momentos e as reações que se encontram em baixo. De seguida, fomos colocar a viação S2 no local onde era o encastramento e que nós, ao permitirmos a rotação, necessitava de uma viação para anular a resultante. E temos então o diagrama de momentos causado por essa viação e os valores das reações. Para calcular as descontinuidades S1 e S2, foram aplicadas cargas unitárias em ambas as secções e foram determinados os diagramas de momentos unitários que se encontram aí apresentados. Assim, foi possível conhecer a descontinuidade devido a essas libertações através da fórmula que se encontra abaixo, sendo que as últimas duas parcelas, ou seja, a do esforço transverso e axial, foram eliminadas pois são esforços muito reduzidos e foi só utilizado a parte dos momentos. Para a resolução destes integrais foi aplicada a regra de Bonfim, que, como já falámos nas aulas, consiste em multiplicar a área do diagrama real pela altura do diagrama unitário no centro de gravidade do diagrama real. E aqui encontramos os valores em função de S1 e de S2. Por fim, foi calculada a matriz de deslocamentos e a matriz de flexibilidade, utilizando os valores anteriormente calculados. Aqui temos um exemplo em que foi aplicada uma carga real, neste caso de 20 kN, uma carga distribuída de 20 kN por metro, que nos daria a seguinte deformada, como se apresenta à direita, e foram calculadas as reações em todos os apoios. De seguida foi efetuado o diagrama de momentos, em que temos ali um momento que tem como máximo 90 kN, e foram calculados os deslocamentos devido ao carregamento real, em que obtivemos o deslocamento em 1 e o deslocamento em 2.
Por fim, foram utilizadas as equações de compatibilidade de forma a confirmar o sentido e o valor das forças, em que nós temos a matriz de flexibilidade a multiplicar pelo S1 e pelo S2, obviamente, mais os deslocamentos calculados no slide anterior. Como podemos ver, apresenta o sinal negativo, o que significa que, ao colocar as forças inicialmente, as colocamos ao contrário. Assim sendo, as forças terão o sentido que se apresenta na imagem de baixo. Ou seja, é S1 a apontar para baixo e o S2 no sentido anti-horário. Uma vez calculado o valor real de S1 e de S2, são obtidos os diagramas de momento devido a essas forças, multiplicando esse mesmo valor pelos valores das cargas unitárias. Conhecendo todos os diagramas de momentos, podemos determinar o diagrama de momentos real para a estrutura que nos foi dada inicialmente, através do princípio de sobreposição de efeitos. Assim, ficamos com o diagrama de momentos da estrutura inicial como se apresenta nessa imagem, em que a deformada final será a que se encontra à esquerda, à direita neste caso. Temos também aqui o cálculo, aqui na parte de baixo, o cálculo dos momentos nos vários nós da estrutura. Obrigada.